Doutora Janaína, pela ordem. Obrigada, Excelência. Na verdade, Excelência, eu gostaria de fazer um esclarecimento, noticiando ao plenário que a acusação fez a juntada da íntegra do parecer exarado pelo procurador Ivan Marques. É muito importante que fique claro que o procurador Ivan Marques se manifestou de maneira muito contundente no sentido de que as operações feitas com os bancos públicos foram feitas com o objetivo de maquiar as contas públicas. Reiteradamente, a defesa sustenta que este parecer teria exculpado a senhora presidente. Porém, o parecer corrobora a acusação. Eu acho muito importante, haja vista que a testemunha está prestando depoimento, e a testemunha até disse isso no início do depoimento, que foi parte, nesse procedimento que foi finalizado com este parecer, que abre, por sua vez, um outro inquérito que vai apurar a improbidade administrativa. Na verdade, o procurador diz que, com relação a 2014, ele está convencido de que está presente a improbidade e que 2015 será avaliado. Eu gostaria de, está no meu tempo ainda, de ler alguns pequenos trechinhos, porque eu acho que é importante, Excelência, que o plenário tenha conhecimento de que nós não estamos faltando com a verdade. Olha, o senhor, o que disse, Excelência, o que disse o procurador Ivan Marques, tratando do depoimento da própria testemunha lá no feito em que se manifestava. Nelson Barbosa, por sua vez, admitindo que a carência do principal não se aplicava aos juros, tenta argumentar que isso não seria incongruente em razão dos altos prazos de carência existentes nos empréstimos da União ao BNDES. Ocorre que, como já explicado anteriormente, os temas são diversos e se apresentam de modo diferente nas estatísticas fiscais. Ou seja, as emissões de títulos, dívidas do BNDES, apareciam como créditos nas estatísticas fiscais. Aqui é o importante. Ao passo que os valores pedalados da compensação da taxa de equalização eram suprimidos dessa conta, mantendo a maquiagem fiscal. Procurador Ivan Marques diz claramente, eu juntei hoje para que não haja dúvidas. Assim, o prazo de 24 meses, justificado falsamente sobre o argumento de ajuste aos prazos de carências dos contratos, representou uma maliciosa forma de justificar a prorrogação do atraso nos pagamentos, dando aparência de legalidade, maquiagem às pedaladas. A defesa pode objetar, mas nós não estamos falando de BNDES, porém o procurador continua e diz: o prazo de 24 meses com relação ao BNDES sequer foi respeitado. Já no caso do Plano Safra, muito embora não se tenha criado um mecanismo engenhoso que buscasse legitimar os atrasos, como no caso acima, ou seja, do BNDES, os atrasos também ocorreram. E como todos os casos aqui apontados não eram captados pelas estatísticas do Bacen. O procurador é muito claro ao constatar as fraudes que foram perpetradas por meio dessas operações realizadas junto aos bancos públicos. Tanto é assim que ele, muito embora fale que não se convenceu da caracterização de um ilícito penal, diz textualmente que é caso de improbidade administrativa. E qualquer pessoa que estude a doutrina e a jurisprudência referente à improbidade, muito embora seja uma matéria um tanto quanto árida, sabe que quando parte dos agentes, existe um grupo, os agentes respondem por improbidade, quando se trata da figura do presidente da República, a imputação equivalente é de crime de responsabilidade. Então, eu acho que esses esclarecimentos, eles têm que ser feitos neste caso, porque a defesa insiste em repetir um pequeno trecho de um parecer que tem muitas páginas, todas corroborando a acusação. Eu fecho, Excelência, lembrando que a própria testemunha, doutor Geraldo Prado, ontem disse que os objetos são diferentes e que esta tese de que o administrativo sancionador, da unificação entre as várias esferas, ela é uma tese que não é pacífica. Então, eu gostaria só que isso ficasse claro para que os senhores senadores possam decidir com tranquilidade. Não há objeção entre o procurador Ivan Marques e a acusação. Muito obrigada, Excelência. Vossa Excelência abre mão? Então, a palavra, claro.
Agradeço, Vossa Excelência, em primeiro lugar, para dizer que a nobre acusação incorre num bis in idem, porque esse documento já foi juntado aos autos. Aliás, está mencionado ipsis literis na nossa última peça processual. Então, se quer colocar dois documentos idênticos nos autos, se faça, mas já foi juntado. Há tempos. Em segundo lugar, esse parecer é decomposto em duas partes. A primeira parte, falemos logicamente, diz respeito à questão de crime, onde ele analisa a questão específica de se há operação de crédito ou não. A segunda parte diz respeito a uma discussão sobre improbidade, relativa a uma eventual maquiagem das contas. Muito bem, a defesa utilizou apenas e tão somente a primeira parte relativamente a ele dizer que não há crime. Por quê? Porque é o que se discute nesses autos. A segunda parte, se me permitem os senhores, a Câmara dos Deputados negou esta acusação. Estava na denúncia original. E o parecer do senhor Jovair Arantes foi textual ao dizer que aquilo não caracterizava crime de responsabilidade. Portanto, o Senado não foi autorizado a discutir essa matéria. Não foi. Se tem feito por contextualização, mas não como denúncia autônoma. Primeira questão. Segunda questão. Quando estava depondo o nobre procurador do Tribunal de Contas da União, Dr. Júlio Marcelo, ele falou que este parecer incriminava o presidente. Eu, na ordem, eu pedi a palavra pela ordem e disse não, não é verdade, não incrimina. Deixei isso textual. Vários outros senadores falavam, então, e a própria acusação dizia, não, isto é uma incriminação da presidenta. Por quê? Porque nesse processo se discute incriminação da presidenta. É isso que se discute. Muito bem. Possivelmente, diante disso, o Ministério Público soltou uma nota. Então, melhor para esclarecer o parecer do Dr. Ivan Marques é o próprio Dr. Ivan Marques, do Ministério Público. E é textual a nota. Foi esta nota que nós juntamos ontem ao processo. Diz o seguinte a nota. Infelizmente aqui mudou. A nota é clara quando ele fala o seguinte, que em nenhum momento está aqui, em momento algum, essa expressão, o Procurador da República, Ivan Cláudio Marques, autor do pedido, investigou atos relativos ao presidente da República. Ele deixa claro. Essa nota deixa claro que a investigação diz respeito a autoridades de plano inferior à presidente da República. Deixa claro que diz respeito a 2014. Ou seja, nada do que se discute nesse processo, aqui se discute 2015, presidente da República. É isso que se discute. E mais, há que se observar que a própria tipificação feita pelo senador Anastasia, inclusive, a meu ver, com a mutatio libelli, não coloca o dispositivo de improbidade. Ora, o que se quer fazer aqui? Uma confusão. Uma tamanha confusão que o próprio procurador se viu na contingência de ter que explicar. E dizer, estou disposto a vir para dar explicações, porque não é possível. Esse é o teor dessa nota. Ou seja, não fomos nós que dissemos... não foi a nós que seguramente que o procurador estava respondendo com essa nota. Porque nós falamos apenas daquilo que diz respeito a este processo, que era a questão da operação de crédito. Ele diz, não há crime. Bom, se não há crime em operação de crédito, não há crime de responsabilidade. Aliás, a tipificação da Lei 1079 é idêntica à tipificação do Código Penal. Se não é operação de crédito para um, não há para outro. Isso é evidente. Se não há crime em 2014, não é em 2015. Ponto. No que diz a respeito à improbidade, não diz respeito à presidente da República. Não diz respeito a, especificamente, uma situação que está em discussão nestes autos. Então se cita como se fosse uma peça condenatória da presidente da República. Acho de uma incorreção com todas as vênias, meu respeito, total, porque não podemos tirar o plenário da verdade dos fatos. É isto, esse relatório feito pelo Dr. Ivan Marques, segundo o próprio Dr. Ivan Marques, melhor que ele para interpretar suas palavras, não existe ninguém, não diz respeito a nada desse processo, não diz respeito a este ano que está se discutindo, diz respeito à presidência da República. Então por que se utiliza? Como um argumento retórico, data vênia, que não procede porque a nota é clara. Leiam, por favor, a nota, que foi feita justamente em resposta ao fato de dizerem que a presidência da República estava sendo incriminada neste inquérito, que aliás nem seria de competência do procurador para fazê-lo. Então, com todas as vênias, por favor, debatamos as ideias, os fatos, mas dentro de uma lisura processual que não turve, em hipótese nenhuma, aquilo que alguém que escreveu já está interpretando e deixando claro a sua opinião.
Eu vejo que a senadora Gleisi está pedindo a palavra novamente. Eu vou pedir a compreensão de Sua Excelência para usá-la numa outra oportunidade. Fica também, como fiz com o senador Lindenberg, um crédito para Vossa Excelência, para ser saudado oportunamente. Vamos agora conceder a palavra ao eminente